Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. 8h31, professor Dionísio. Boa noite. Boa noite, Leno. Já vi que a Poliana esteve na Gandaia e voltou com a voz grossa, não é? Um pouco mais rouca, né, talvez. Foi o Guaraná do fim de semana. Foi. Boa noite, Pablo. Como vai você? Boa noite. Tudo bem, professor? Tudo bem. Vamos falar sobre o que hoje? Olha, no ano 1 desses 450 que estamos celebrando do Rio de Janeiro, os cargos eram muito poucos para administrar a cidade, que então era uma vila muito pequena. E há uma presença de palavras árabes. 2 cargos, entre os que eu vou citar agora, eram muito importantes. O alcaide-mor, até hoje o prefeito é chamado, às vezes por deboche, como alcaide, mas é uma palavra que veio do árabe alcaide, é aquele que guia, é o capitão, é o chefe, é o comandante. Esse era o alcaide-mor, que mandava em toda a vila. E o alcaide pequeno era também carcereiro. E esta palavra carcereiro, que era também um ofício muito importante, porque havia que prender muita gente, ainda que por pouco tempo sempre se prendia para mostrar autoridade e fixar as normas da convivência. Cárcere veio lá do árabe, do latim, essa veio do latim, cárcere, e era o lugar, cárcer, em latim, então, era o lugar onde se guardavam os animais, as carroças e tal. No português se tornou sinônimo de prisão, porque os primeiros prédios utilizados, os primeiros ambientes utilizados para reter os malfeitores era o lugar onde se guardava a carroça. Pois é, professor, eu fiquei curioso aqui na pauta que o senhor mandou pra gente sobre o tesoureiro. O tesoureiro defuntos e ausentes. Isso é mais curioso ainda, porque tesouro e tesoura parece que têm a mesma origem, mas são origens bem diferentes. A tesoura vem lá de tonsura, que é cortar o cabelo, fazer aquele desenho na parte de trás da cabeça dos clérigos, né? A palavra tesoura veio dali, de fazer tonsura. O tesoureiro é o que cuida do tesauros, aquilo que é precioso. E havia um tesoureiro nomeado para cuidar dos defuntos e dos ausentes. Leno, a tua curiosidade é muito pertinente, porque estando os portugueses no meio de uma terra assim inóspita, não é? Muita gente morria ou picada de cobra, ou morta por índios, ou desaparecia. Então, tinha que ter uma autoridade que cuidasse dos haveres dessas pessoas que morriam ou que estavam ausentes, sem que a gente soubesse se tinham morrido ou não. Sim, hoje se usa tesoureiro, essa expressão, essa nomenclatura, para quem cuida de contabilidade, né? Mas a contabilidade era feita pelo tesoureiro também, mas quem ajudava muito nessas medições era de guardar o dinheiro e ver se não estão roubando, né? Era o almotafé, que é um outro cargo de uma palavra de origem árabe, e ele cuidava da aplicação dos pesos e medidas. Os árabes tinham ficado na Península Ibérica 7 séculos, eles foram expulsos às vésperas do descobrimento, então eles tinham colocado muitos ofícios e palavras na língua portuguesa. Essas são algumas das muitíssimas, né, das milhares de palavras de origem árabe que tem na língua portuguesa. Eu queria dizer também que outros 2 ofícios muito importantes naquele primeiro ano da Constituição da cidade do Rio de Janeiro, na fundação, foi o tabelião, para fazer as escrituras, os documentos. Então ele é uma palavra que vem lá de tábula, que é tábua, a mesa onde se escreve, e o porteiro. Hoje o porteiro daquele primeiro ano e dos primeiros decênios da ocupação portuguesa no Brasil,
ele era sim o chefe do gabinete civil, era ele que abria os palácios, os prédios, não é? E Até hoje ele guarda a confiança muito grande dos condôminos, né? Pablo, eu acho que os jornalistas têm que se mirar no exemplo de porteiro. Você trouxe muito a propósito a lembrança disso, porteiro de condomínio, porteiro de prédio. E os taxistas, porque eles sabem tudo da vida, né? Se a gente não sabe alguma coisa, é melhor perguntar para um desses dois ofícios, porteiro ou taxista, né? Um bom ouvido vale muito, né? Vale muito, é verdade, vale, né? E tinha, né, para concluir, eu não sei que tempo temos, tinha o capelão, porque assim como tem defunto, tem ausente, tem aquele que encomenda as almas. Não nos esqueçamos que Portugal era um país católico, era e é, e veio para cá com a Companhia de Jesus, com padres de diversas ordens religiosas. Aí os dois padres que mais marcaram aqueles primeiros tempos foram dois jesuítas, o padre José de Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega. Outro dia eu almoçava com a Sandra Cavalcante, que é uma personalidade referencial no Rio de Janeiro, e soube por ela, não sabia, fui procurar e confirmei que muito provavelmente o corpo do Manuel da Nóbrega ficou perdido, as ossadas dele ficaram perdidas depois que fizeram o aterro ali do Parque do Flamengo, né? Sim. Mais uma coisa então que a gente perde da história, né? Olha, é impressionante o nosso descuido ao longo de muito tempo, né, de muitos séculos, com coisas referenciais da nossa história. As palavras estão registradas nos dicionários e nos livros. A gente vai lá, pesquisa, vai fazendo as comparações, descobre as origens. Mas achar o corpo do padre Manuel da Nóbrega, eu acho que vai ser impossível, né? Pois é. Professor Dionísio, muito obrigado. Na quarta-feira, falamos novamente, já com a Poliana Bretas. Muito obrigado. O Pablo não estranha essa cortesia súbita do Leno, porque quando ele está com a Poliana, ele tira só para me castigar. Ah, é? Hoje está se dando respeito aí, compreendeu? Eu fico ouvindo, fora daqui eu fico ouvindo, eu sei muito bem como é que é. Um grande abraço, professor, e até a próxima. Obrigado, Pablo. Seja bem-vindo. Um abração. Tchau, Leno. Tchau. 8h39 agora, o Jonathan Ferreira tem informações aqui no